mínimas coisas. Agora, como é que é o dia mais importante? Porque esse era o dia mais importante, amém? Era o dia mais importante, era o dia da morte na cruz. Como é que aparece um homem do nada para ajudar Jesus para carregar a cruz? Jesus estava cansado, ele tinha apanhado, ele precisava chegar até o Gólgota para morrer. E a Bíblia diz que ele não conseguiu carregar mais a cruz. E os soldados saíram, viram um homem que passava perto, pegaram ele e falaram: leva a cruz dele, ajuda ele. Agora eu lhe pergunto, você acha que aquilo saiu do controle de Deus? Às vezes nós lemos esta passagem e parece mais um. Quem era Simão Cirineu? Não era ninguém. A gente não pode dar uma biografia dele. Nós não podemos dizer, era pregador, era ministro, era apóstolo, estava muito ungido. Nós não temos como dizer isso. Mas a Bíblia diz que ele passou e Jesus o tomou. Porque eu quero dizer uma coisa para você, querido. Para Jesus terminar sua obra na cruz, ele precisa de homens como você e como eu, para ajudá-lo a carregar a sua cruz. Ele conta com homens. Ele conta com você e ele conta comigo. Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, esse dia permitiu um homem carregar a sua cruz também. Agora, nós falamos de Pedro, e eu não estou aqui para falar mal de Pedro. Eu até gosto de Pedro, gosto mesmo. Eu gosto de João. Acho que foram apóstolos maravilhosos. Mas eu lhe faço uma pergunta: cadê Pedro esses dias? Cadê João? Jesus estava carregando a cruz. Ele não podia mais. Se obrigaram alguém a carregar a cruz, era porque a força de Jesus não estava mais. Na antiguidade, carregar uma cruz era ser maldito. Ninguém ia querer carregar uma cruz somente. Porque sim, para ajudar um pouquinho. Jesus não conseguia mais. Ele acabava de sair do pretório, apanhou, mas ele precisava chegar até o lugar da morte. E ele está ali, esgotado, cansado. Não tem como continuar. E aí aparece Simão Cirineu, que ajuda ele a carregar a cruz. Não apareceu Pedro, que levava 3 anos caminhando com Jesus. Não apareceu João, que a Bíblia diz que se deitava no seu peito. E que todos nós cantamos e dizemos que ele se deitava no peito para ouvir as batidas do coração. Oh, glória a Deus. É o Espírito. Deus quer nos avivar nesta noite. Deus precisa avivar a sua igreja. Sopla Espírito de Deus e llena-nos. Llena-nos de tu Espírito. Levanta o nosso coração para entendermos a tua obra, Senhor. Como aquele dia tu levantaste aquele Cirineu. Nos levanta nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Ele estava ali no momento mais difícil. Eu quero que você entenda isso, querido. No momento mais difícil do ministério de Jesus. Nascer era difícil. Viver 30 anos era difícil. Mas a maior luta ele tinha para ir para a cruz. A Bíblia diz que uma noite anterior ele estava dobrado lá no Getsemane dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade. Ele estava lutando porque ele era humano. Mas sabe quem ajudou ele a carregar a cruz? Não foram os grandes discípulos de 3 anos. Não foi João que se deitava no seu peito. Foi Cirineu, o Simão, que não era ninguém. Porque uma coisa nós temos que entender: que os que vão fazer o trabalho para Jesus voltar não são os grandes, são os pequenos que não são ninguém. Foi Simão Cirineu quem fez diferença aquele dia. Cadê Pedro? Pedro que tanto o amava, João que tanto chorava e gostava dele. Irmãos, Deus não precisa de Pedros, Deus não precisa de João. Deus precisa de alguém que carregue a cruz, alguém que faça o trabalho. De que adianta nós temos títulos? De que adianta nós temos nomes? De que adianta nós temos famosos como Pedro, se nós não fazemos o trabalho que ele precisa? Jesus precisa de alguém para carregar a cruz. E esse dia apareceu este homem simples, que não é ninguém, mas apareceu. Eu sei uma coisa, irmãos: ele não levou a glória, mas ele carregou a cruz de Jesus. Ele não é famoso. Talvez você nem ouviu nunca falar dele mesmo. Ele não é famoso. Mas Jesus estará grato eternamente por aquele trabalho que ele fez. O que nós estamos fazendo para Jesus voltar? Irmãos, Deus conta com a gente. Deus conta com você, Deus conta comigo.
Deus conta com o nosso trabalho. Nós precisamos servirmos a Deus, não fazendo o que eu quero, mas fazendo o que Ele precisa que eu faça. Pedro fugiu, João fugiu. Os discípulos dele, aqueles 11 que ficaram, eram maravilhosos. Homens que abriram mão de tudo. Por favor, me entenda. A Bíblia diz que eles abriram mão da sua rede. Eles caminharam com Jesus 3 anos. Eles viram milagres, curas. Mas de que adianta se eles não estiveram no dia mais importante para Jesus? Jesus precisava deles, mas eles não estiveram. Sabe quantas vezes nós fazemos um monte de coisas para Deus, mas chega o dia que a gente se cansa e não faz mais. E deixamos de lado aquilo que Deus quer que nós levemos em frente. Quantas coisas Deus depositou na sua mão e você não está fazendo, meu querido? O seu trabalho é importante. Diga para a pessoa que está do seu lado, o seu trabalho é importante. Para muitos de nós diríamos, mas carregar uma cruz? Carregar uma cruz? Irmãos, se Simão Sirineu não aparece para ajudar com a cruz, você e eu não teríamos salvação. Você pode dizer, não, isso é muito especulativo. Porque Deus teria arranjado alguém. Pois é, alguém. Deus teria arranjado alguém. E Deus está arranjando. Deus está buscando e arranjando alguém aqui, nesta noite. Através deste congresso. Qualquer um. Quem quiser. Quem dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer o que ninguém mais quer fazer. Todo mundo quer pregar. Todo mundo quer curar. Todo mundo quer ser famoso. Ninguém quer carregar a cruz. Quem quer carregar a cruz? Eu quero que Jesus volte. E Ele só voltará se você carregar a cruz. Agora, só um detalhe também. Não é a sua cruz, é a cruz dele. Amém? Temos 2 cruzes. A Bíblia fala, não vai dar para entrar em muitas coisas, mas a Bíblia registra que a sua cruz é da sua carne. Você morre. Você tem que deixar o seu pecado. A Bíblia diz que quem não morre não vai viver. Quando Jesus diz, pegue a sua cruz, após mim, todos os dias, está falando da carne. A raiz dessa palavra está falando da morte do meu eu. Mas Jesus não pediu para alguém carregar a morte do seu eu. Jesus pediu para alguém carregar a cruz dele, que é a cruz de salvação para outros. Nós queremos carregar a nossa cruz para nos salvar, mas nós não queremos carregar a cruz de Jesus, que vai salvar os outros. Não é a sua cruz, irmão. Fora da sua, Jesus precisa que alguém carregue a cruz dele. Amém? A cruz de salvação. Quantos estamos dispostos? Então, você está disposto? Vamos ver os requerimentos de alguém que quer carregar a cruz de Jesus. Que não é só dizer amém. Dizer amém é fácil. Mas vamos ver o que foi que esse homem fez. Vamos ver aqui que esse homem participou desta obra gloriosa. Porque realmente ele fez diferença. Ele não era qualquer um. No primeiro lugar, ele se aproximou o suficiente para ser usado. Preste atenção em Marcos 15. Olha só o que a Bíblia diz. Marcos 15, versículo 21 diz: E constrangeram certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Essa expressão que ali passava, no grego significa passou perto. Se aproximou demais. Jesus era um espetáculo. A Bíblia diz que na época era um espetáculo para as pessoas estarem observando o que estava acontecendo com Jesus. Isso que a Bíblia diz, que era um espetáculo. Mas a Bíblia diz que o homem passou e se aproximou demais. E por isso pegaram ele e levaram para fazer a obra. Irmãos, ninguém que se aproxima o suficiente de Jesus consegue viver a sua vida do mesmo jeito. Ninguém. Agora, se você não está carregando a cruz de Jesus, eu tenho uma notícia ruim. Você não está próximo o suficiente dele. Você acha que está, mas não está. Porque quem se aproxima de Jesus termina carregando o que ele carrega. Termina amando o que ele ama. Termina procurando o que ele procura. Ele se aproximou o suficiente e Jesus o tomou. Se nós queremos ser usados por Jesus, nós precisamos nos aproximar muito mais dele. Porque é impossível você estar próximo e não entender o que ele entende. É impossível. É impossível se aproximar do amor de Jesus pelas almas e você continuar igual. Você escutou o que o pastor Luciano falou? Como é possível que alguém não entenda uma coisa dessas? E volte para casa normal, quanto vidas precisando de nós, para irmos e para pagarmos um preço por eles. Aí tem pessoas, a gente traz um vídeo, passa, entrega, e as pessoas choram e ficam constrangidas, e aquilo no coração, mas volta para casa para assistir novela. Esqueceu!
da necessidade. Mas quando você se aproxima o suficiente, o Espírito te toca e você termina amando o que Ele ama. Muitos se aproximam, mas só em uma distância considerável, para poder ver, mas não me envolver. Tem muitos que gostam, simplesmente se aproximar para ver o que está acontecendo, mas não tem compromisso. E em Deus nada funciona sem compromisso. Amém? Precisamos de compromisso. No segundo lugar, nós precisamos entender que para carregar a cruz, isso precisa de renúncia. A gente ouve a palavra renúncia e parece que, Deus está pedindo que eu renuncie à minha cama. Deus está pedindo que eu renuncie a dormir hoje. Mas não é esse tipo de renúncia. Há renúncias maiores que Deus está precisando de nós. Olha o que diz o versículo 21 de novo. E constrangeram um certo Simão. A raiz original não diz constrangeram, diz obrigaram. Obrigaram. É mais do que constranger. Não convenceram, obrigaram ele. E nós queremos fazer a obra de Deus nos sentindo à vontade. Nós queremos fazer a obra do Senhor nos sentindo muito bem. Irmão, por que você não foi na oração? Irmão, eu estava passando uma gripe e começou a chover. Tudo bem. Irmão, por que você não foi para o congresso? Eu não tinha onde ficar. Falaram que não tinha hospedagem, eu não vou não. Não dá para ir. Está muito quente. Nós queremos servirmos a Deus com a comodidade do nosso eu, mas é impossível. A cruz se carrega com renúncia. Obrigaram ele a carregá-la. Ele não falou, eu quero carregar. Não. Deus o pegou e falou, é você, carrega. Aí muitos choram, mas Deus nem me perguntou. Mas será isso mesmo? Quem que falou que é para Deus te perguntar? Ele tem planos, a gente somente tem que obedecer. Aí nós não queremos. Não é para isso, é para obedecer o que Deus mandou a gente fazer. É o que Deus pediu. Aí nós não gostamos do que Deus faz. Mas eu não sabia que tinha que passar fome. Mas eu não sabia que ia brigar com meu marido. Eu não sabia que eu ia ficar pobre. Pois é, não sabia. Mas é para isso mesmo, carrega a cruz. Leia o que Deus mandou, amém? Querido, eu também não sabia que aceitar missões era desse jeito. Eu saí com 16 anos de casa e nunca mais voltei. Faz 14 anos atrás. Ele não me contou. Mas fazer o quê? Ele me chamou. Não é para